Olá, pessoal. No nosso encontro de hoje, a gente vai trabalhar os entendimentos do SCJ sobre o tema prescrição na seara da improbidade administrativa. E eu vou fazer um cotejo entre esses entendimentos do SCJ e a nova lei de improbidade administrativa. A gente vai verificar o que deve permanecer sendo aplicado pelo SCJ e aquilo que naturalmente vai ser abandonado. Claro, estou aqui trabalhando com conjecturas. Pode ser que o SCJ, mesmo diante das novas redações, no que tange ao regulamento da prescrição, pode ser que o SCJ mantenha os seus entendimentos. Então vamos aguardar, mas eu vou aqui apresentar de qualquer maneira esses entendimentos para os senhores. Então vamos lá, vou colocar aqui na tela para facilitar a vida de vocês. Primeiro ponto, que é um ponto no qual o legislador nada dispôs no regulamento da nova lei de probidade, não tem nada na nova lei de probidade que confirme a ideia de que a pretensão do ressarcimento erário, essa pretensão de obtenção de ressarcimento erário, ainda que com base em ato de improbidade administrativa mediante conduta dolosa, até porque hoje, com a nova lei de improbidade, essa é a linha, né, do elemento subjetivo dolo, mas o legislador infraconstitucional nada dispôs sobre isso. Diante disso, eu posso continuar sustentando os entendimentos já fixados tanto no SCJ quanto no Supremo Tribunal Federal sobre o tema. E aí eu coloquei na tela para os senhores, dá uma olhada. Ó. Eu vou continuar trabalhando a ideia do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, que esse é o foco central desse tema da imprescritibilidade. O SCJ tem alguns julgados, tudo bem que são julgados de 2013, 2014, os mais relevantes, mas o SCJ tende a seguir essa linha já fixada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E aí você vai pensar o seguinte, Fabrício, mas espera aí, cara, qual é então a finalidade de você trabalhar esse tema, já que a nova lei de improbidade nada dispôs sobre a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento erário. Eu não tenho como aqui informar vocês qual foi o motivo pelo qual o legislador nada dispôs sobre o tema. Mas o que eu posso garantir a vocês é que tanto a doutrina dominante no âmbito da tutela coletiva, quanto o Supremo Tribunal Federal e o STJ vão no seguinte sentido. Se for uma conduta dolosa que causa enriquecimento erário por meio de um ato de improbidade administrativa, a eventual pretensão a ser exercida pelo Ministério Público, na verdade pelo legitimado, mas vamos trabalhar pelo Ministério Público, essa pretensão será imprescritível. E o principal fundamento é a redação do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição. Então, na minha leitura, o legislador infraconstitucional entendeu ser despicienda qualquer regulamentação no plano infraconstitucional diante desses entendimentos já consolidados nos tribunais superiores e decorrente aí da própria Constituição. Então, para mim, esse ponto não deve sofrer grandes alterações no que pertine à vigência da nova lei de improbidade administrativa. Um outro ponto que eu também selecionei aqui que eu acho que é importante é você lembrar que quando quando o Supremo Tribunal Federal, ele trabalha a ideia da imprescritibilidade, ele faz essa divisão que eu coloquei aí na tela para vocês. Então fica atento, porque se for ressarcimento erário, tendo como fundamento o ato ilícito, que ele chama de ato ilícito comum, ou seja, aquele que não está atrelado à ideia de improbidade administrativa, é prescritível. Tudo bem? Se for uma pretensão de ressarcimento com base em ato de improbidade, qual é a novidade? Nessa letra B de bola aí que eu coloquei na tela. Preste atenção. Eu separei, porque para o Supremo, se for conduta culposa, o ato, ou melhor, a pretensão, ela é prescritível. Se for conduta dolosa, é imprescritível. Eu fiz a referência aí ao tema 897. Qual é o detalhe relevante aí
para a gente fazer o paralelo com a nova lei de improbidade. Se for um ato de improbidade administrativa causador de lesão ao erário por meio de uma conduta culposa, a rigor esse ato não poderia ser mais qualificado juridicamente como sendo ato de improbidade, porque a conduta passa a ser necessariamente dolosa. Então essa é uma alteração, uma modificação que vai ter que ser levada em consideração, porque o ato não será mais qualificado juridicamente como sendo de improbidade administrativa. Tudo bem? Seguindo essa mesma linha sobre a prescrição e mormente a imprescritibilidade, tem um detalhe que muita gente às vezes esquece, que é a pretensão fundada. Essa pretensão que eu me refiro, obviamente, é a pretensão de ressarcimento erário. Essa pretensão quando fundada em decisão de Tribunal de Contas. Por quê? Vamos lá. Separei para vocês aqui 2 pontos que para mim são nodais. Primeiro ponto. No recurso extraordinário 636-886, o Supremo Tribunal Federal elegeu como tema a ser, digamos, fixado, né, como tese jurídica, o tema 899, a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. É claro que o fato ensejador ali desse recurso extraordinário foi decisão do Tribunal de Contas da União, mas é óbvio que se aplica aos tribunais de contas estaduais e, nos casos que ainda existam, os tribunais de contas municipais. Mas vejam só o detalhe. Aí eu vou falar para vocês o que eu acho que vai ser a tendência do Supremo. O TCU, ele tem uma súmula, eu coloquei na tela, não se preocupe. Ele tem uma súmula, que é a súmula 282, mas repita, o TCU, tem uma súmula que deixa muito clara a ideia de que a pretensão de ressarcimento erário ela deve ser considerada imprescritível. E essa súmula 282 não faz nenhuma digressão sobre qual é a causa de pedir. Em minha visão, essa súmula 282 do TCU, ela deve ser lida conforme o entendimento que eu já, inclusive, falei para vocês aqui. O entendimento já consolidado no Supremo. Tem que ser feita uma diferenciação entre a causa de pedir ato de improbidade e a causa de pedir ato ilícito. Então, para mim, esta súmula ela tem que ceder espaço ao julgado preconizado no Supremo. No que pertinha ao tema 899, em minha leitura, e aí, repito, fazendo uma mera conjectura, mas em minha leitura, o Supremo deve manter a linha do julgado sobre o ato de improbidade. A mesma questão. A pretensão só vai ser imprescritível quando estiver atrelada a uma conduta dolosa de ato de improbidade administrativa. Não vejo aqui nenhum cenário para que o Supremo vá mudar esse entendimento. E não vejo também como o STJ não seguir essa linha. Até porque se nos ativermos ao nosso sistema de precedentes, o STJ, nesse caso, que é uma matéria constitucional, no caso do 37, parágrafo 5º da Constituição, o STJ tem que seguir essa linha fixada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Tranquilo, senhores? Então fica atento, esse é um ponto que, para mim, não deve sofrer grandes alterações, até porque a nova lei de improbidade nada dispôs sobre o tema. Próximo item que eu quero conversar com vocês está aqui na tela. Esse é um ponto muito bacana sobre a nova lei, que é o regime da prescrição aplicável aos particulares. Coloquei aí vários julgados para vocês e destaquei para vocês logo a súmula, vou botar aqui, a súmula 634 do STJ. Essa súmula 634 do STJ preconiza o seguinte, que o regime prescricional previsto na lei de improbidade vai ser aplicável tanto ao agente público quanto ao particular.
E eu acho que é a linha correta de aplicação. Não faz sentido ter regimes diversos, quando o particular praticar o ato de improbidade em conjunto com o agente público, mormente diante do que a gente já conhece, que é o chamado conceito inelástico do ato de improbidade, que o particular ele não pode responder sozinho pela prática desse ato. O particular só responde pelo ato de improbidade administrativa se praticar o ato em conjunto com o agente público. Então fica atento a isso também. É claro que o STJ tem julgado afirmando que a ação de improbidade pode ser proposta exclusivamente em desfavor do particular se existir uma demanda de improbidade já proposta e conexa em face do agente público. Então, vou repetir aqui. O ato de improbidade administrativa foi praticado. Esse ato teve a participação do particular e teve a participação do agente público. O que é o conceito inelástico que foi cunhado pelo STJ? Se houve a prática do ato de improbidade, o particular ele só pode responder judicialmente se estiver acompanhado do agente público. O próprio STJ, em julgados posteriores, disse o seguinte: esse particular ele pode responder sozinho, desde que já exista uma ação por ato de improbidade proposta em desfavor desse agente público. Ficou claro que é a ideia? Beleza. E o que isso tem a ver com o regime de prescrição? Vou botar aqui na tela novamente. Para o STJ, a mesma regra prescricional que se aplica aos agentes públicos deve ser aplicada ao particular. Justificativa. Não existe na lei de improbidade, e aí eu me refiro, obviamente, à nova lei, não existe, na lei anterior também não existia, mas não existe na nova lei de improbidade regras diversas para agentes públicos e particulares. Tudo bem? Tanto é verdade, que você pode trabalhar, inclusive, com o artigo 23, parágrafo 6º da nova lei de improbidade, que preconiza que as causas de suspensão e de interrupção da prescrição se aplicam a todos aqueles que participaram do ato de improbidade administrativa. Então, olha, se as causas suspensivas e interruptivas são aplicáveis a todos os sujeitos que participaram da prática do ato de improbidade, também significa dizer que essa regra prescricional será igualmente aplicável a eles. Tudo bem? Então esse é um ponto que para mim é um ponto relevante a ser considerado aqui para os nossos estudos. Tudo bem? Bom, outra ideia. Essa aqui, para mim, ela vai ter que ceder à nova lei de improbidade. Por quê? A nova lei de improbidade, ela preconiza expressamente o reconhecimento da prescrição intercorrente na seara da improbidade administrativa, tanto na fase de execução como na fase de conhecimento. E aí vejam, no processo civil, vou colocar aqui comum, só para a gente diferenciar do processo civil coletivo, mas no processo civil comum não há que se falar em prescrição intercorrente na fase de conhecimento, só na fase de execução. Tudo bem? Na lei de improbidade administrativa, é possível, na nova lei, né, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente também na fase de conhecimento. E por que eu separei aqui esses julgados? Vou destacar aqui para vocês. Por que eu separei aqui estes julgados? Porque o STJ, nestes julgados, entende que não deve ser aplicada a prescrição intercorrente na fase de conhecimento. E eu deixei muito claro que são julgados que são anteriores ao CPC de 2015. Então, repara só, esses julgados do STJ, eles devem permanecer diante da nova lei de improbidade? Em minha opinião, não.
Porque a nova lei de improbidade deixou muito clara a possibilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo na fase de conhecimento. Tudo bem? Então fica atento a isso, porque isso pode sim te induzir ao erro. Se o STJ vai manter esse entendimento, eu não tenho como afirmar, nem que sim, nem que não. Para mim, houve uma perda do fundamento de validade desse precedente. Esse precedente ele passa a ser contra a legem. Só que existem diversos precedentes no âmbito do STJ, diversos julgados, que são contra a legem. Então, não me surpreenderia, mas não deveria ser dessa forma. Tudo bem? Fechado até aqui? Beleza. Próximo tema, vou colocar aqui na tela para vocês. Próximo tema para a gente trabalhar. Espera aí. Foi. Esse é um tema que, para mim, ele é muito caro. Na lei anterior, como que funcionava a contagem do prazo prescricional? O termo acor era a cessação do vínculo. O termo acor era a cessação do vínculo. E o STJ, e eu vou colocar aqui, eu vou destacar aqui para vocês com uma seta, o STJ tinha uma tese jurídica consolidada. Repito, qual era o termo acor antes? O termo acor era cessação do vínculo. E aí muito se debatia sobre mandatos consecutivos. Como que ficava a questão da prescrição quanto a mandatos eletivos consecutivos para o mesmo cargo? E o STJ, assim como o TSE, entendia o seguinte: se foi uma hipótese na qual o agente político foi reeleito para um mandato consecutivo para o mesmo cargo, o prazo prescricional deveria correr a partir do encerramento do último vínculo, ou seja, do encerramento do último mandato. Aí você fala, Fabrício, então peraí, cara, isso aí caiu por terra com a nova lei de improbidade administrativa, diante do novo regramento da contagem do prazo prescricional, previsto lá no artigo 23. O artigo 23 da nova lei de improbidade deixa muito claro que o prazo prescricional começa a correr quando da prática do fato, ou, no caso de infrações permanentes, quando houver a cessação. Pois bem, de que maneira eu posso trazer esse julgado para o cotejo com a nova lei de improbidade? De fato, com o advento da nova lei de improbidade, perde um pouco do sentido esse julgado. Na verdade, esse entendimento já consolidado no SCJ. Porque o termo inicial ele foi alterado. Não há mais esse termo inicial. Então, em minha leitura, essa questão deveria estar superada. Porém, dois cenários devem ser considerados aqui. Primeiro cenário. Existe um entendimento com base na segurança jurídica, na estabilidade das relações jurídicas, segundo o qual esse termo acor só pode ser aplicado aos atos de improbidade praticados após o advento da nova lei de improbidade. Então fica atento a isso. Não estou dizendo que eu concordo nem que eu discordo. Estou informando que existe esse entendimento. Se este entendimento prevalecer, então essa linha de entendimento do STJ vai ser mantida enquanto se mantiver a possibilidade da sua utilização. Esse é o primeiro cenário. Segundo cenário. Bom, o camarada praticou o ato de improbidade administrativa enquanto chefe do executivo. No primeiro mandato, foi reeleito e está no exercício do segundo mandato. Se eu entender que o ato de improbidade administrativa que foi imputado a esse chefe do executivo é uma infração permanente, o que é plenamente factível,
Se eu reputar como sendo uma infração permanente, esse julgado ele pode ser útil. Melhor, esse entendimento consolidado no STJ pode ser útil. Porque se é uma infração permanente, então ganha relevância ele ter sido reeleito para mandato consecutivo para o mesmo cargo. Ficou clara a ideia? Tudo bem? Então ficamos por aqui. Até uma próxima oportunidade.